Informações do Fluminense nesse vídeo da Central. Deixa o seu like e ative as notificações, porque eu vou começar falando de Paulo Henrique Ganso. Ele foi liberado para participar dos treinamentos a partir deste sábado, após passar por uma ablação na última sexta-feira, dia 14. Ele vê o seu retorno aos gramados se aproximar, mas o clube tem cautela nesse retorno de Paulo Henrique Ganso aos gramados. E a ideia do Fluminense, tá, gente? Informação do Globo Esporte é ter o Ganso no ápice físico até o Mundial de Clubes. A expectativa do Fluminense é que o Paulo Henrique Ganso esteja pronto aí na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, 5 de abril, mas não teria problema nenhum se o Ganso chegar nessa data e não estar bem fisicamente e adiar essa volta, até porque o Fluminense contratou o Rubem Lescano, que é um jogador que está com a seleção paraguaia e gerou uma grande expectativa na torcida do Fluminense, porque foi eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio com o Libertad, que foi o campeão. Tanto é que ele foi convocado pela primeira vez para a seleção paraguaia, tá? Então, o Paulo Henrique Ganso está com essa rede de apoio aí, clube, staff, família, e, cara, é esperar esse processo, essa preparação do Paulo Henrique Ganso. E o Fluminense também, o Paulo Menezes, principalmente, colocar o Rubem Lescano para jogar. Próxima notícia aqui, é uma notícia até um pouquinho curta, sobre o Lavega, também outro que não estreou ainda. Acho que está todo mundo ansioso para ver esses dois jogadores. Faltou ter o meia ali nesses confrontos contra o Flamengo. O John Arias muito marcado. Acho que o problema não foi nem o John Arias ter jogado mais por dentro, mas falta de opções de qualidade ao redor, né? Porque o Arias saiu da ponta, vou pro meio, vou marcar o John Arias no meio, porque na ponta, cara, não tem tanta qualidade. Era o Serna, né? É o Riquelme que tá começando agora, até o Riquelme entra bem no primeiro jogo ali no segundo tempo. É o Canóbio, que tem suas limitações técnicas. É um cara de muita transpiração, mas pouca criatividade, pouca técnica, pouco drible. O Canóbio no segundo jogo, eu tava no Maracanã, ele tava mais preocupado com as subidas do Wesley do que o contrário. Tava quase fazendo uma linha de 5 ali pela esquerda do Fluminense. Então, cara, faltou um pouquinho de qualidade, então a gente espera que com o Rubem Lescano e com a volta do Ganso, o Fluminense ganhe em criatividade, com a estreia do Lavega também, do meio para frente. A gente tem jogadores ainda para estrear na temporada nessa posição e fica essa esperança ao torcedor do Fluminense. Vou falar agora sobre o Lavega Lescano de uma forma bem breve, porque ambos foram convocados pelas suas seleções, mas não jogaram nessa rodada das eliminatórias. O Uruguai de Lavega perdeu para a Argentina em Montevidéu por 1-0. E o Paraguai do Lescano venceu em Assunção o Chile também por 1-0. O Paraguai vem numa ascensão aí. E, claro, é natural as primeiras convocações aí para a equipe profissional de ambos, de suas seleções. É natural que a estreia não venha na primeira convocação, mas são o futuro aí dos seus respectivos países. Vai ter rodada, né, na próxima terça-feira, então a gente, tá de olho aí se esses jogadores do Fluminense. O Arias jogou, né, contra a seleção brasileira, jogou demais, né, sem comentários, né, isso aí dispensa comentários, porque a gente sabe que o Arias joga muita bola e joga no nosso time, mas o Lavega e o Lescano a gente vai estar de olho aí para ver se eles entram em campo, pra gente noticiar e falar como foram as atuações deles. Beleza? Antes das próximas notícias, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui na Central Fluminense. Para aí tudo que você está fazendo, deixa o seu like, comenta aí da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. Beleza? Quero mandar um abraço pro Luiz Neto de Petrópolis, também pro Vanderlei de Petrópolis, Almide Duque de Caxias, meu conterrâneo, o Tico de Benevenuto em Apodi,
no Rio Grande do Norte, e o Toninho Pop de Caldas Novas, Goiás. Valeu demais, galera, muito obrigado pela audiência de vocês, continuem, porque tem mais informações da base. Informações da base tricolor, a galera gosta quando a gente fala aqui das informações da base, então vamos começar aqui pelo Sub-17, tá? Molecada do Sub-17 está dando um show no Campeonato Carioca da categoria e segue com 100% de aproveitamento em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 3-0 lá no centro de treinamento do Nova Iguaçu. Gols marcados pelo Gustavo Manuel e João Pedro. E tá seguindo aí em busca desse título. Já o Sub-15, apesar de ter acertado o travessão 2 vezes na partida, ficou no 0-0 e ganhou nos pênaltis. O ponto extra tem essa regra aí nos jogos do Sub-15. Quando há um empate entre as equipes, tem a disputa de pênaltis para quem vai ficar com essa pontuação. Né? Fica com 1 ponto, tá, gente? É 1 ponto só, não são os 3, não. Isso, tá, inclusive, é sugestão de muita gente, os americanos principalmente, né? Os esportes americanos, em sua maioria, tem que ter o vencedor, eles não compreendem, né? O soccer para eles, né? O futebol, o nosso futebol, tem empate e ninguém ganhar, né? Ninguém ganhar uma partida, a pessoa ir para não ver a vitória do seu time ou a vitória de alguém, enfim. Mas tem essa regra aí na base, fica também esse registro, tá? O Fluminense está na 2ª colocação no Sub-15 do Campeonato Carioca. O próximo compromisso de ambas as categorias é no sábado que vem, dia 29, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, contra o Maricá. Bola rola às 2 horas e às 4 da tarde. Então, também rodada, sempre fazendo essa rodada dupla, tá certo? E falando em Fluminense e Nova Iguaçu, o Fluminense conquistou o seu primeiro título na base, tá? De campo. O Fluminense superou o Nova Iguaçu e foi campeão da FIFA Referee Cup Sub-20. Na decisão fez 2-0 diante do Nova Iguaçu nessa última sexta no Clube da Aeronáutica. Os gols foram de Davi Melo e Marcão. Foi o primeiro título, como eu falei, das divisões de base em 2025. E a equipe Sub-20 é sempre importante, tá? Essa competição o Fluminense jogou com o time alternativo. O Sub-20 vai voltar a campo já nesse domingo. Vai jogar contra o Sampaio Corrêa pela Copa Rio da categoria. Beleza? A tendência é que a maioria desse elenco campeão esteja nessa partida. O Fluminense jogando a Copa Rio também até o momento com uma equipe alternativa. E também citando já esportes olímpicos aqui, estamos falando da base, falamos do profissional masculino, falamos da base também no futebol. Vamos falar do vôlei rapidamente aqui, porque o Fluminense fez história, né? As meninas passaram para os playoffs fazendo a melhor campanha da história do Fluminense na Superliga. O Fluminense venceu o Barueri por 3 sets a 2. Vamos falar no formato do vôlei, né? Pode falar 3-2, mas vamos falar 3 sets a 2 no ginásio da Hebraica. Fechou essa fase de classificação com a sua melhor campanha na 4ª colocação e tendo a vantagem, se tiver um jogo a mais, né? Tiver a opção do melhor de 3, se o Fluminense fazer 2-0, passa. Mas se ficar 1-1 no confronto, tem o direito de jogar em casa a terceira partida. E então superou a campanha de 2022-2023, a temporada da Superliga, quando fez 38 pontos. Nessa temporada o Fluminense fez 43 pontos e tem a maior pontuadora da Superliga, a oposta Ariane, com 463 pontos. Então o Fluminense vem pelo título da Superliga, um dos maiores campeonatos de vôlei do mundo. Aí a Liga Brasileira é muito forte no vôlei e é legal demais ver que esse projeto do Fluminense vingou hoje com bastante patrocínio, boas jogadoras fazendo bonito aí, né? Espalhando o fluminensismo também para outros esportes. Bem legal, legal demais. Eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai comparecer nesses jogos para apoiar as meninas tricolores.
Data FIFA, não tem tantas notícias assim do futebol profissional do Fluminense, mas sempre tem notícia. Muito obrigado pela audiência, torcedor tricolor. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!